Vamos falar um pouco hoje sobre os açúcares, né? O que a gente tem com esse ingrediente tão importante e que é tido como um vilão em vários canais aí que eu andei acompanhando, nutricionistas, médicos, ortomoleculares, enfim, todo mundo criticando tanto sempre o açúcar, né? Hoje nós não vamos falar de malefícios, benefícios, blá blá blá, nada disso, porque tem muita gente falando. Essa não é a minha intuição aqui, não quero fazer isso, minha intenção. Eu quero falar para vocês do papel do açúcar na confeitaria, porque eu sou confeiteira, né? Lógico, eu poderia ser uma confeiteira dos produtos light, diet e falar mal do açúcar? Poderia, mas não é o caso. Eu sou uma confeiteira do lado afetivo da confeitaria. Eu gosto de lembranças doces e foi isso que me levou para a confeitaria. Então, como falar mal do açúcar se esse foi o lado justamente que me leva para um lugar confortável no meu passado e que foi que me transformou na confeiteira que eu sou hoje, né? Não tem como, não vamos detonar esse ingrediente, não, gente, porque ele é extremamente importante para a confeitaria, tá? Bom, vamos aí para a parte técnica, né? Todo mundo sabe que o açúcar é um derivado da cana. Obrigada pelos corações, obrigada, adorei. O açúcar é um derivado da cana, geralmente, ou da beterraba, tá? Então, o mais comum no mundo é a gente encontrar esses dois tipos de açúcares, né? Mas há ainda açúcares derivados do milho, da batata, da cevada, enfim, né? Além do dulçor, na verdade, por exemplo, esse da cevada, ele é um açúcar especial que confere fermentação às massas. Então, ele não é só um açúcar, ele é um melhorador de massas. Então, a gente tem várias funções ligadas ao açúcar, tá? O açúcar faz várias coisas nas nossas receitas, não só adoçar. Bom, tem ainda os açúcares obtidos, né, por exemplo, em cristalização de vinhos, isso ninguém divulga, né, que, por exemplo, no Canadá, o Canadá produz um açúcar muito aromático, que é derivado da cristalização do vinho Bordeaux, né, então, extremamente aromático. Lógico que a gente aqui não tem acesso a isso, pelo menos eu nunca vi, se alguém já viu, escreve aqui para mim onde encontrar, porque eu nunca vi. Obrigado pelos acenos aí, pessoal. Bom, em geral, o açúcar mais consumido no mundo realmente é o açúcar de cana, tá? É o mais consumido na União Europeia, na China, na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil. São quase 70 milhões de toneladas, que correspondem a mais de 50% desse consumo mundial da cana-de-açúcar, ok? O maior consumidor do mundo, né, de açúcar ainda é a Índia. Por quê? Por conta da quantidade de gente que tem nesse país, pela questão populacional. Não é o consumo per capita, tá? Porque eles têm uma alimentação até tida como saudável. Mas é um consumo populacional, ok? Só para vocês entenderem. E a título de simplesmente para vocês saberem uma curiosidade, né? O açúcar, a cana-de-açúcar, ela foi produzida inicialmente na Índia mesmo, tá? Ela veio da Índia e tem-se notícias de produção da cana-de-açúcar 500 anos antes de Cristo, ou seja, velhinho, né? Não podia ser um produto ruim assim, com tantos anos, com tanta tradição, presente em tantas culturas, né? Lógico que os usos do açúcar na nossa alimentação, na nossa dieta, cabe a nós. Cada um sabe como vai agir, cada um sabe como vai levar sua vida e executar suas receitas. Mas se fosse tão vilão assim, não estaria tantos anos sendo consumido por todos, né? É o que a gente diz. Antigamente, os avós da gente, os bisavós, os tios, enfim, consumiam açúcar livremente, né? Vários tipos de açúcar. Na verdade, acredito que o maior consumo dos nossos antepassados talvez tenha sido dos açúcares mais naturais e menos processados, rapadura, melaço, né? Essas formas de adoçar. Mas, gente, a gente hoje sabe que eles tiveram, teoricamente, vidas saudáveis, comiam coisas boas, comiam coisas menos processadas do que nós, né? Então, o problema, na verdade, não é o açúcar, é o processo que esse açúcar passa e a forma hoje como ele é consumido, em grandes quantidades, tá?
O Brasil é o maior produtor e exportador de cana-de-açúcar do mundo, dominando quase 51% do comércio mundial. Ou seja, além, né, da gente produzir o açúcar, a gente também tem os biocombustíveis, no caso o etanol, e que é produzido de toda esse plantio da cana-de-açúcar no país. Bom, foi trazida pelos portugueses, isso não é novidade, né? Inicialmente plantada na faixa litorânea do Brasil, e a gente tem notícias, né, de que os grandes controladores do Brasil, isso é uma curiosidade também, eram os donos dos engenhos de cana-de-açúcar, justamente da região Nordeste, que é inicialmente onde foi feita a maior parte das plantações de cana no país. Eles dominavam o cenário político, a economia, enfim, porque eles eram realmente os grandes donos do Brasil, esses produtores de cana. Então, daí a importância da cana e do açúcar, não só para o país, como para o mundo, porque a gente começou a exportar a partir daí já, né? E aí, gente, o açúcar básico que a gente conhece hoje, né? O açúcar processado, branco, que todo mundo chama de refinado, né? Ele é um composto basicamente de sacarose, frutose e glucose. Ele é pobre em sais minerais. Por que ele é pobre em nutrientes? Porque ele foi refinado muitas vezes, a cana foi passando por vários processos e os minerais e as vitaminas foram se perdendo ao longo do caminho para chegar justamente nesse açúcar branquinho, levinho, que a gente tem hoje para usar na confeitaria. Então, assim, ele tem outros poderes que não o nutritivo, ok? Então, conforme o refino da cana, foi, né, esse processamento foi acontecendo, mais branco o açúcar ia se tornando, tá? Teoricamente, as primeiras refinações do açúcar, antigamente, não chegavam nesse branco tão branco. Máximo chegavam ali perto de um demerara, um açúcar mascavo, enfim, e com o tempo, com o passar do tempo e os processos químicos, a coisa foi mudando, né? Então, gente, o açúcar, ele é assim, um ingrediente incrível, porque pensa, ele é um ingrediente inodoro, ele não tem cheiro, né? Geralmente os ingredientes que têm cheiro são os que modificam mais as receitas. Esse é um ingrediente sem cheiro, só com um sabor doce, mas que tem um poder imenso sobre todas as receitas de confeitaria. Por quê? Porque ele gera, além do sabor, que é o doçor, né? O doçor, ele gera estrutura, ele gera espessamento, né? Pensa, como que você ia bater um merengue sem o açúcar? Ele espessa? Não, ele não espessa, ele fica sensível, né? Cor, né? Quando a gente põe nas massas um pouquinho de açúcar que seja só para dar uma reaçãozinha, a gente percebe que o pão fica mais amarelinho, fica mais fofinho, enfim, ele tem essas umidade, né? Ele tem essas propriedades junto às receitas na confeitaria. Reparem que quando você come alguma coisa light, sem o açúcar, né? O confeiteiro tem que ter muitas outras alternativas espessantes, estruturantes e que decora a receita, e a gente sente no paladar, muitas vezes, que não é a mesma coisa. Às vezes deixa resíduo dos edulcorantes, que são os adoçantes, né, adicionados às massas e às preparações, mas enfim, o açúcar é o sabor original que todo mundo conhece, o açúcar é o sabor afetivo que todo mundo se lembra, e essa é a alma da confeitaria, né? Bom ou mal, vilão ou mocinho, não é essa a ideia hoje aqui, tá bom? A gente não tem como pensar no passado da gente sem o açúcar, né? Eu, principalmente por ter me tornado confeiteira por esse motivo, né? Da confeitaria afetiva, não tem como eu pensar num suspiro sem açúcar. Apesar de hoje eu já executar suspiros sem o açúcar branco, depois mais para frente vocês até vão entender, né? Eu já executo suspiros, por exemplo, com açúcar de coco. Então, é impensável na cabeça da gente a gente lembrar de coisas que a avó fazia, biscoitinhos, suspirinhos, bolinhos, etc., sem o açúcar. Então, isso é que nos traz esse lugar gostoso, esse lugar agradável na memória e que nos remete quando a gente dá uma mordida num doce que a gente conhecia muito, né? Eu lembro que há algum tempo atrás eu até assisti um programa, O Que Seja Doce, e O Que Seja Doce fala muito sobre isso. Os resgates emocionais das pessoas
ligados a algumas sobremesas. E tem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, tem convidados que vão pedir para os confeiteiros executarem um doce que ele gostava muito da avó e tal. Tem convidado que chora no programa porque sentiu o sabor exato que sentia na infância. Então, assim, para vocês entenderem o tamanho desse apelo afetivo que o açúcar tem na vida da gente. É muito legal. Bom, eu curto demais isso. Se o açúcar refinado faz mal ou bem, a gente então não vai entrar nisso aí, ok, gente? É uma questão meio hoje só afetiva e falar do lado lúdico que o açúcar proporciona para a gente dentro da confeitaria. Vamos falar de delícias, né? Quem não se recorda, por exemplo, né, desses doces do passado? Todo mundo. Alguém aqui pode falar para mim? Põe aí no chat algum doce que a avó fazia, que gostava muito e que nunca mais conseguiu comer. De repente a gente executa uma receita aqui num vídeo. Ué, é ideia, tudo é ideia. Se eu puder fazer, se eu puder executar, tamo junto, tá? Estamos junto aqui no nosso canal. Eu quero trazer realmente vocês para esses lugares do passado através da confeitaria. Então, quem tiver ideias, joga aí, sem problema, tá bom? Bom, em confeitaria, gente, a gente usa praticamente, né, o açúcar refinado para quase tudo. Mas hoje a gente tem algumas modificações do açúcar refinado à nossa disposição. Que modificações são essas? Bom, o açúcar refinado ele pode ser usado na sua forma granulada, que vocês já conhecem, o açúcar. Não vou fazer propaganda, tá? Mas é o açúcar tradicional que todo mundo compra. Se você acrescentar um pouco de amido nele, ele se torna um açúcar que a gente chama de impalpável, ok? Ele é um açúcar mais fino, com um pouco de amido e que é mais espessante do que esse outro açúcar inicial. Por um outro lado, a gente tem outros açúcares que a gente nem sabe para que serve, por exemplo, como o açúcar gelado. Alguém já ouviu falar aqui de açúcar gelado? O açúcar gelado ele é um açúcar exclusivo para decoração na confeitaria, tá? Porque ele é aquele que a gente morde, às vezes um donut, um sonho e tal, e fica aquele geladinho na boca e a gente sente uma diferença de temperatura, né? Ele é um açúcar também ultra fino, processado, mas geralmente ele é um açúcar de beterraba, por isso que ele dá essa sensação de geladinho na boca da gente. Então, é um açúcar exclusivo para decoração, porque ele não penetra na superfície do doce. Ele para e fica. Pode pôr na geladeira, pode guardar, ele fica ali, não penetra na superfície, não mistura a superfície do doce. Por isso que às vezes a gente quer fazer um doce bonitão e coloca lá, pega a peneirinha e joga o açúcar comum, o açúcar faz... entra no doce. Ok, paciência, ele não era o açúcar certo. O açúcar de confeiteiro, que é o açúcar normal e mais fino, também penetra em tudo que a gente coloca. Então, se você peneirar o açúcar de confeiteiro nessa preparação, ele também vai afundar. Por um outro lado, quando você começa a acrescentar o amido, ele estabiliza. Então, o impalpável estabiliza, o gelado estabiliza em cima da sua decoração, tá bom? Porém, o gelado é mais gostoso do que o impalpável dentro da decoração. A gente usa mais o gelado do que o impalpável. Para que serve o impalpável? Vamos lá. Não confundir açúcar de confeiteiro com açúcar impalpável. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque as embalagens estão trazendo informações diminutas, ou seja, não tem toda a informação que você precisa ali quando você vai comprar. Você vai no supermercado, no lugar da confeitaria, que vende coisas para confeitaria, você vai ver lá, açúcar de confeiteiro. Ok. Se você olha na composição desse açúcar de confeiteiro e tiver amido, ele não é açúcar de confeiteiro, ele é açúcar impalpável, tá? Cada um tem a sua aplicação. Então, eu vou falar uma marca aqui que todo mundo vai saber. O Glasucar é o açúcar de confeiteiro original, sem amido. Então, todas as vezes que você precisar usar um açúcar de confeiteiro, procura o Glasucar, que é o mais seguro, tá? Essa é a minha dica para quem está começando e não conhece muito ainda sobre as embalagens de confeitaria. Quem já conhece, ok, já sabe aonde ir, já sabe o que tem que olhar a tabela nutricional, se tem amido, se não tem amido. E aí, assim, sempre olhem tabela nutricional, porque tem receita, gente, que não pode ir amido. Ela modifica a estrutura da sua massa. Então, falou açúcar de confeiteiro, é açúcar de confeiteiro, não é açúcar impalpável, ok?
Falou impalpável, é o açúcar impalpável, porque você vai precisar do amido naquela composição. Por exemplo, quando você vai manipular uma pasta americana, você precisa do impalpável, porque o amido do impalpável faz com que o rolo deslize melhor, com que não grude na bancada, com que não grude na sua mão e não comece a fazer meleca, ok? Então, cuidado, açúcar de confeiteiro é uma coisa e açúcar impalpável é outra. O açúcar, às vezes, vendido nas confeitarias, está sendo vendido como de confeiteiro e é impalpável. Tabela nutricional, galera, não esqueçam desse detalhe. E não confundam com o Snow Sugar, que é o açúcar gelado, que é esse outro que eu falei para vocês, que é de decoração, é o da beterraba, e dificilmente ele é utilizado em receitas, tá? Só em decoração. Beleza? Pegou a dica? Assim que eu gosto. Bom, e aí a gente começa a entrar, né, no setor dos açúcares um pouco menos processados. Que açúcares são esses, gente? Bom, a gente tem inicialmente, né, um que é menos processado que o branco, é o cristal, o branco cristal. Para que ele serve especificamente? Ele serve para a gente fazer um creme brulee, ele serve para a gente passar um docinho e dar uma queimadinha com maçarico, tá? Mas eu vou dar uma outra dica para vocês. Esse que você quer dar uma queimadinha com maçarico não pode ser o açúcar cristal comum. Isso ninguém fala, tá? Isso é uma dica de profissional. Ele tem que ser de uma marca específica. Eu não estou ganhando merchan nenhum aqui, eu só estou falando a verdade dentro da confeitaria. Tem que ser aquele do açúcar da União. Esse é o que aceita melhor a maçaricagem de creme brulee e de docinhos, ok? Porque ele é um açúcar cristal, mas ele é um pouquinho mais fino que o tradicional. Também é processado, lógico, mas é um açúcar cristal, tá? E aí, a gente saindo desse ramo do açúcar cristal, né, a gente vai para o demerara, que ainda é um pouco menos processado, tem um pouco mais de sais minerais, e aí a corzinha beijinha dele, né? Quando começa a criar uma cor, é que tem mais ingredientes ali e tá melhor em nutrientes, tá, gente? Isso daí não tem como errar. Né? Também todos têm esse índice glicêmico alto. Não adianta falar que o demerara você vai comprar porque está de regime, porque você vai fazer uma caca, tá? Você vai usar nas suas receitas, só que como ele tem um poder de doçura um pouco menor do que o açúcar que você está acostumado, você vai botar mais. Botando mais, o poder dele aumenta e, ao mesmo tempo, você aumentando essa quantidade, você está engordando ao invés de emagrecer. Então, não se enganem. Quer emagrecer, tem que tirar açúcar. Infelizmente, essa é uma realidade, tá? O açúcar demerara é muito bom, ele é muito estruturante, ele tem esses sais minerais, então, quando você quer fazer uma receita mais rica em nutrientes, ele é bem indicado. Tá? Ele demora um pouco mais para adoçar, mas ele adoça, ok? Então, não se empolguem na quantidade, achando que a receita original pedia 2 xícaras. Eu não vou botar 2 xícaras de demerara, eu vou botar 3. Vai errar. Você tem que colocar a mesma quantidade, porque embora ele seja cristalizado, ele vai adoçar praticamente da mesma forma. Ele só vai demorar um pouquinho mais. Talvez você tenha que processar um pouquinho, enfim. Né? Essas são algumas dicas para usar aí o açúcar demerara. Na sequência, gente, eu vou falar para vocês, um dos mais saudáveis de toda essa linhagem aí são os que estão mais próximos da rapadura, né? No caso, o açúcar mascavo, que é um derivado da rapadura, ele é um açúcar menos processado ainda, né? Porque essa cor marrom dele traz toda esse sabor da rapadura, os nutrientes, as vitaminas, e tem muito, viu, gente? Todo mundo acha que açúcar não tem vitamina e nutriente, tem sim, tem vitamina B, tem vitamina A, faz bem para os olhos. Então, é importante sim incluir um pouco de açúcar demerara ou açúcar mascavo na sua alimentação, porque tem vitaminas. Já que você tem que adoçar, que tenha vitaminas, tá? Ele modifica um pouquinho o gosto das coisas, mas às vezes com o uso você acostuma e fica tudo bem. Para alguns tipos de bolo, ele é muito bom, ele traz um sabor muito agradável, por exemplo, unido ao chocolate. Quem aqui não gosta de um brownie, né? O brownie tem aquele sabor forte, não só pelo chocolate, porque a maioria dos brownies leva açúcar mascavo. O açúcar traz ele puxa para o lado queimadinho da rapadura e faz com que a gente sinta outros tons, outros sabores nesse preparado, tá? Pão de mel também. Pão de mel é um outro bolo que a gente usa muito açúcar mascavo. Então, são coisas que a gente tem que estar preparado para eles, né? Preparar a receita para eles
e quando eles integram na receita ficam perfect, né? Parece que foi feito um para o outro, né? O gosto é realmente acentuado, mas é para ser. É esse que é o objetivo, tá? O índice glicêmico dele também é alto, tá, gente? É açúcar mascavo, mas ainda é um pouco menor do que o anterior que eu falei, que era o Demerara. Aí a gente tem essa linhagem toda aí dos açúcares mais saudáveis, que todo mundo comenta, e ninguém sabe o que fazer com eles, blá blá blá. Por exemplo, o açúcar de coco é um deles. O açúcar de coco, muita gente acha que ele é extraído do coco, mas não. Ele é extraído da seiva do coqueiro, tá? Ele é um açúcar sim, mas ele é extraído da seiva do coqueiro. Ele é um pouco mais menos glicêmico do que os outros açúcares que eu acabei de falar e é cheio de nutrientes. Então, vale a pena usar açúcar de coco? Super vale, mas ele tem resíduos de gosto, tá? A gente tem que saber exatamente em que tipo de receita a gente consegue encaixá-lo. Por exemplo, eu faço um suspiro fit, que é um suspiro à base de açúcar de coco. E é divino, sensacional. Quem sabe aí eu não libero um vídeo para vocês com essa receita. Ele é sensacional, ele tem um índice glicêmico mais baixo, né? E feito no suspiro, por exemplo, a gente tem o ganho de ter a proteína das claras junto com esse açúcar. Então, ele é altamente nutritivo. Quem faz ginástica, quem né, malha e quer comer um docinho, é um docinho muito interessante, muito bacana, tá? Que bom que eu estou podendo contribuir, viu, gente? Estou vendo aqui os comentários, eu não estou falando, mas eu estou lendo aqui, que está todo mundo gostando das dicas. Obrigada aí pela audiência de vocês. Então, gente, assim, é açúcar, tá? Não se enganem que só porque açúcar de coco pode à vontade, só que não, é aquela coisa. Pode? Pode, claro que tudo pode, né? Tudo na vida pode. E eu compactuo muito com isso que as nutricionistas falam. A gente pode fazer de tudo, desde que tenha um limite, uma medida. Tá? Você pode comer um bolo. Antigamente todo mundo comia bolo e ninguém era obeso. O que está acontecendo é que as pessoas estão desregradas, elas querem só as coisinhas gostosinhas e não querem comer o que é saudável. Se você equilibrar de tudo um pouco, sempre pode, tá? Não tem essa frescura, não, porque a vida é uma só, viu, gente? A gente tem que viver bem, em paz, em harmonia com o corpo da gente, e para isso a alimentação é uma porta de entrada muito importante, tá? Bom, o espessamento né, do açúcar de coco não é igual ao açúcar, isso é uma coisa importante de eu falar. Por exemplo, quando você bate um suspiro com açúcar, é diferente de você bater um suspiro com açúcar de coco, porque o açúcar de coco traz gordura, né, junto com ele, gordura da seiva do coco. Então, é diferente o comportamento dele na confeitaria. Não achem que é só trocar o açúcar pelo açúcar de coco, porque a troca não é essa, tá? Tem outros componentes numa receita com açúcar de coco que entram para combater esse excesso de gordura, às vezes, ou para aniquilar um pouco disso no processo, tá bom? E aí a gente entra, lógico, vamos chegar nele, não é inevitável a gente falar de açúcar e não falar do mel, que é a forma mais natural da gente adoçar as coisas, mas que também traz resíduos de gosto. É fato, né? Então, quando a gente pensa em mel, a gente tem que saber que ele tem que harmonizar com todos os sabores que a gente vai colocar naquela receita. Se ele compõe bem o sabor, mais do que justo colocar. O mel também é um pouco espessante, também traz cor, né? Ele também faz aquelas casquinhas crocantes em cima de bolos e alguns pães e tal, mas tem um monte de resíduos do gosto do mel. Mas ele é o mais nutritivo, ele é o mais cheio de vitaminas, o mais natural possível, porque as abelhinhas são sábias, né? Essa que é a verdade. E hoje, gente, também tem um açuquinha aí no mercado que tenta enganar todo mundo, que é aquele tal de médio açúcar, açúcar médio, mid sugar, não sei o quê. Tudo invenção. É metade açúcar e metade adoçante. Faz mal do mesmo jeito que todos os outros, tá? E a composição dele, às vezes, atrapalha as suas receitas. Então, não confie nesse tipo de açúcar, porque ele não diminui seu índice glicêmico na hora de você fazer a receita. Ele é um embromation, ok? Só para ser bem sincera sobre essas questões. Não corta calorias, tá? Evitem pensar que isso acontece, porque não acontece. E tem alguns açúcares que todo mundo comenta,
poucos, na verdade, do mundo que não é da confeitaria sabem, mas eu vou falar para vocês, que são os açúcares invertidos, né? São os açúcares que eles são modificados, eles são transformados em calda, são separadas as moléculas nessa calda, é acrescido um ácido, no caso, às vezes, um limão, e um bicarbonato para neutralizar esse gosto do limão. E isso vira um melzinho, uma caldinha, tá? Isso é um açúcar invertido que a gente chama, que tem um alto poder adocicador, né? Mas ele também é um melhorador de receitas. Por quê? Porque ele atua como conservante, já que ele tem poder grande de adoçar. Tem o limão é outro conservante, né? Então ele conserva melhor as suas receitas, ele evita que essa receita cristalize. Por exemplo, você vai fazer um brigadeiro. O brigadeiro que você fez vai ficar lá na geladeira 3 dias. No terceiro dia, você já sente uns cristalzinhos no meio do seu brigadeiro. Isso é a cristalização do açúcar do brigadeiro. Esse açúcar invertido evita que isso aconteça por mais tempo. Ele mantém o seu brigadeiro cremosinho por mais tempo, tá? Tem um monte de receita aí, viu, gente, na internet de açúcar invertido. Açúcar invertido você pode fazer, deixar num pote e ir usando conforme você vai vendo nas receitas, sem problema. Ele também é um melhorador de massas, tá? Então, quando você vai fazer um pão doce, alguma coisa assim, você quer aumentar a vida útil desse pão doce, quer melhorar ele, deixar ele mais úmido, mais fofinho, pode usar um pouco do açúcar invertido também, dentro das proporções da receita, que é muito, muito bacana, muito bem-vindo, tá? Tô falando muito hoje, né? Meu Deus do céu, já dei vários exemplos aqui de docinhos para vocês e tô falando que todos os segredos da confeitaria. Por favor, confeiteiros profissionais, não me xinguem, mas essa era a minha ideia hoje aqui, desvendar esses mistérios sobre o açúcar. Bom, gente, cada um desses açúcares ele é responsável então por uma reação dentro das preparações. Então não tentem trocar um por outro sem saber se isso vai dar certo ou você pode fazer testes, né, para ver se vai dar certo antes de levar para frente, antes de vender, enfim. Nós, confeiteiros, testamos muitas coisas, perdemos, às vezes, muitos produtos, muitos ingredientes nesse processo, mas faz parte, tá? Então, você vai fazer um bolo saudável, quer testar, tirar o açúcar e botar o açúcar mascavo? Testa. Se achar que ficou legal, se achar que ficou menos doce, aumenta, enfim, vai fazendo os testes que você precisar antes de comercializar, antes de vender e antes de dar para as pessoas provarem, porque você é o responsável técnico por isso, né? Então, um resumo, tá? Das funções. O impalpável, onde a gente usa muito o impalpável, além de amassar pasta americana? Em bolachas, em receitas de bolacha. Por quê? Porque a receita de bolacha às vezes precisa de um pouco de amido e tem dentro desse açúcar. Nos petit fours, nas principais massas da confeitaria francesa, sablé, sucré, frola, enfim, essas massas mais amanteigadinhas, todas precisam de, às vezes, um pouco de açúcar impalpável. E essa manipulação da pasta americana também que a gente conhece, né? Quem nunca pegou uma pasta americana para fazer um bonequinho, alguma coisa assim, e ela começou a melar na mão e aí não sabe o que fazer. Passa um pouquinho de açúcar impalpável na mão que ela volta a ficar sequinha e dá para você fazer um modelo que você quiser, com o que você quiser, tá? Açúcar de confeiteiro, então é uma infinidade de aplicações de açúcar de confeiteiro, mas principalmente nas receitas que você precisa de mais delicadeza de sabor. Por exemplo, um merengue, você precisa que ele seja suave, você precisa que o açúcar não apareça muito ali e você precisa que ele seja leve. E ao invés de você despejar um balde de açúcar com os grânulos grandes lá dentro que vai achatar toda a sua clara, você usa um açúcar mais leve, no caso, um açúcar de confeiteiro. Glacês desses bem branquinhos, tipo porcelana, que a gente joga em cima do bolo e ele seca, também são com açúcar de confeiteiro, tá? A base deles, principalmente, é açúcar de confeiteiro. Alguns deles nem vão no fogo, porque o açúcar é tão estruturante que você mistura o açúcar, por exemplo, com leite ou com um ácido, ele já se estrutura automaticamente e já vira uma cobertura fria ali em cima do seu bolo, ó. Top. Eu fiz um bolo esses dias no Stories e fiz exatamente essa caldinha de açúcar de confeiteiro com limão e o povo aqui em casa adora. Ela é simples, ela é fria, você bate ali na mão e já joga em cima do bolo quente, é show. E vale para um monte de sobremesas, até para passar em bolachas, enfim. Então, tô dando aí umas diquinhas quentes para vocês.
Bom, o açúcar mascavo, a gente sabe que ele vem do melaço, né, da rapadura, então, justamente por isso ele combina muito com coisas marrons, né, brownies, bolos de chocolate, pão de mel. Reparem, gente, que na confeitaria as coisas têm muita lógica, né? A gente percebe que algum ingrediente às vezes não combina com uma coisa e a gente não sabe por que não combina, mas vá pela sua intuição, porque também funciona, viu? Então, assim, brownies, coisas mais pesadas, massas mais achocolatadas, combinam muito com o açúcar mascavo e tornam o seu preparado bem mais nutriente. Então, principalmente, gente, a minha dica para vocês na hora de comprar esses açúcares, de experimentar nas receitas, é sempre olhar rótulo, tá? Não se enganem, porque os rótulos têm que trazer todas as informações nutricionais, enfim, tudo que você precisa para colocar nas suas receitas. A gente tem que aprender a fazer isso, né? Nós como consumidoras e nós como confeiteiros. Mas uma dica, um alerta aí que eu vou dar para todo mundo de forma geral, tem alguns produtos que têm a informação sem adição de açúcares. E a gente vai, pega na prateleira e leva para casa e fala: vou comprar um produto que não tem açúcar. Mentira, né? Eles não adicionaram nada extra àquele açúcar que o produto já tinha, ok? É só isso. Então, um suco de uva sem adição de açúcares não quer dizer que ele é sem açúcar. Diabéticos, atenção, não quer dizer que esse suco é sem açúcar. Quer dizer que eles não adicionaram nada além do que o açúcar da uva, tá? Então, atenção a essa expressão, porque muita gente está errando, muito diabético está levando esse tipo de produto para casa, isso é perigoso. É quase hospital na certa. Controlem o índice glicêmico e de preferência com produtos dietéticos. Aí sim, eu concordo que é uma outra situação, que não é a da confeitaria afetiva que nós estamos falando aqui, que é uma confeitaria diet, é uma confeitaria proposta para quem não pode de jeito nenhum com açúcar. E os rótulos trazem essa informação em destaque. A gente muito inocentemente vai lá e compra achando que está fazendo uma grande coisa. E não está levando açúcar do mesmo jeito, só que não é acrescido nada extra como conservante, tá bom? Então, essa informação, gente, do zero açúcar, ela é voltada para quem faz dieta ou para quem tem justamente o problema de diabetes, tá? Então, é importante olhar isso. Não, diabético não tem que olhar essa questão de caloria, por favor, hein? Tem que olhar só a adição de açúcar, né? A quantidade, às vezes, de sódio, dependendo de algum diabético, mas, enfim, não sou nutricionista, não vou aqui falar sobre isso. Se tiver alguma nutricionista aqui que quiser me comentar, me ajudar, bora lá. Então, assim, gente, tabela nutricional deve sempre conter as quantidades de açúcares e as calorias que o alimento possui. Não esquecer disso. Não quer levar muito açúcar para casa? Pá, olha a tabela nutricional e se puder escolher entre uma marca e outra, faça isso. Isso é saudável para você e às vezes o gosto muda muito pouco. Né? O brasileiro, graças a Deus, está aprendendo a ler rótulos e eu fico muito feliz com isso. Isso é ótimo, tá? A gente tem realmente que se preocupar com a saúde. Eu falei em um vídeo anterior também, que tem lá no meu canal, quem quiser assistir, sobre reduflação, que são as reduções, né, que estão acontecendo aí nos pacotes e as mudanças de ingredientes que estão também acontecendo nesse processo. E eu falo bastante sobre isso. Leiam informação nutricional para não levar para casa gato por lebre. Fala a mesma coisa agora sobre o açúcar, tá? E aí sim, gente, isso na verdade, resumindo, né, era o que eu tinha para dizer para vocês sobre o açúcar. Os açúcares, a gente ainda tem outros tipos de açúcar, mas que às vezes nem chegam aqui, que nem esse açúcar de Bordeaux que eu citei, não chega no Brasil, ele é canadense. Se alguém em algum momento tiver contato com isso, quiser experimentar, eu nunca tive, gostaria até. Eu sou uma curiosa de ingredientes, eu gosto de sais aromatizados, açúcares aromatizados, gosto muito disso. Acho que na confeitaria isso funciona muito bem para trazer paladares exóticos, além dos que a gente já conhece, e tudo que a gente tiver contato de coisa diferente e tiver a possibilidade de executar, a gente tem que executar. Teste, a gente nunca sai perdendo com ele, a gente sempre aprende alguma coisa, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. O assunto é muito extenso, né? Eu sei, às vezes é meio até chato,
e eu não quis entrar nesses malefícios para não me alongar muito, para, né, a gente ter um pouco mais de flexibilidade de falar de um produto tão importante na confeitaria que é tido sempre como um vilão. E não é, né? Basta a gente ter uma medida certa aí de usar e de fazer ele estar presente na nossa dieta, e ele acaba não sendo realmente um vilão. Uma boa semana para nós e espero vocês na quinta-feira, às 8 da noite, aqui no meu webinário, no YouTube, tá bom? Um beijo